Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Meus amados, vamos estar fazendo uma reflexão sobre este salmo e entendermos um pouco mais profundamente o significado desta mensagem. Antes de prosseguirmos, se puderem se inscrever, se inscrevam, se puderem deixar o vosso like, deixem o vosso like, e para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas, para que a palavra de Deus possa ser anunciada por toda a terra. Amém? Então, este salmo de Davi, Salmo 23, é um salmo que foi escrito há mais de 3.000 anos. Vejamos, o rei Davi, ele governou depois de Saul e antes de seu filho, Salomão, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então se passaram 1000 anos até Jesus e mais 2000 anos de Jesus até os nossos dias. É um salmo muito antigo que tem sido largamente e amplamente recitado, estudado, tem sido feita oração em cima desta mensagem, porque ela é uma mensagem que fortalece a nossa alma, que nos traz esperança e que nos ajuda a suportar a dificuldade do dia a dia. O rei Davi, ele terá escrito este salmo já numa idade madura. Como muitos de vós sabem, talvez não todos, mas Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava ovelhas, o rebanho, e nós vemos no texto bíblico, lemos no texto bíblico, nomeadamente lá em 1 Samuel, 2 Samuel, que Davi, ele pastoreava um rebanho de ovelhas no campo e os seus irmãos ficavam em casa com o pai. Davi, ele seria o filho mais novo e, de certa forma, como as Escrituras nos deixam entender, também desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos, ao ponto de, quando Samuel se aproximou para ungir Davi, eles, os pais, os irmãos e o pai, até se tinham esquecido dele, tiveram que o mandar chamar por último. E Deus ungiu ele e profetizou sobre a vida de Davi, que ele viria a ser rei de Israel. Então nós vimos, igreja, irmãos, irmãs, que quando Deus tem propósito em uma vida, Deus não olha se ele é rejeitado, se ele é o mais novo, se ele é o mais velho, mas Deus olha para o coração. Por isso que em Mateus nos fala dos quebrantados de coração. E Davi, ele tinha um coração conforme o coração de Deus. É assim que nos relatam as Escrituras. E nós sabemos que Davi, ele guardava o seu rebanho e dava a vida dele pelas ovelhas. Porque a Bíblia diz que ele matou o urso, que ele matou o leão. Então, ele era um homem com muita coragem, sendo muito jovem ainda nessa época. Mas ele era um homem com coragem e que enfrentava as dificuldades, as adversidades e os perigos, como as feras ferozes, como o urso e o leão. E
nós sabemos que ele saiu vitorioso para com as feras, contra as feras, e saiu vitorioso na sua caminhada, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então este salmo, ele nos relata um pouco da história de Davi, a experiência dele e a caminhada dele, a fé que ele tinha no eterno, em Deus. O versículo 1, agora passando ao texto propriamente dito, inscrevam-se aí, meus amados, ajudem esta mensagem a chegar o mais longe possível, mais vidas serem alcançadas e poderem compreender o significado bíblico, teologia bíblica, sistemática, ou seja, na palavra, sem aumentar, sem retirar, mas pregando, buscando compreender a palavra de Deus na sua essência. Porque a palavra de Deus é pura. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como a prata purificada 7 vezes. Ou seja, mais pura que a prata, né? Não como a prata, mas mais pura que a prata. Se a palavra de Deus ela é o alimento que nós precisamos para a nossa vida a cada dia. Por isso que o nosso Senhor Jesus, quando ele veio, ele disse que ele afirmou ser o quê? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Sem pão a gente não sobrevive. O que ele quis dizer é que sem a palavra de Deus ninguém sobrevive. Ele também disse, eu sou a água da vida. Quis dizer que sem o Espírito Santo de Deus ninguém sobrevive. Tem que ter o Pai, tem que ter o Filho e tem que ter o Espírito Santo. Então, prosseguindo aqui para o texto, o versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Davi, já em uma idade madura, quando escreveu este texto, madura já para mais assim, experiente da vida, ele já tinha muitas experiências com Deus, já havia passado muitos desafios, como as perseguições do rei Saul, como as perseguições do seu próprio filho, que queria tomar o reino, como as revoltas internas que ocorreram durante o seu reinado e muitos outros desafios que foram surgindo ao longo da vida dele. Então, o que Davi diz é que Deus, Jeová, o eterno Senhor, Criador do céu e da terra, era com ele. Ele sabia que, como ele cuidava das ovelhas e não permitia que mal algum lhes acontecesse, também ele sabia, ele tinha essa segurança, ele tinha essa certeza que Deus, o eterno Criador, não permitiria que mal algum lhe sucedesse. Então, por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele passou muitas dificuldades, sim. Davi passou muitas perseguições e tribulações, sim. Mas ele não desanimou. Essa é a grande vitória do crente. É que, passando pelos vales e pelas aflições, mas não desanima. Porque nós sabemos em quem confiamos. Por isso que nós temos o Senhor, Deus, como nosso pastor. Aí diz, nada me faltará. Nada me faltará, nada é nada. Ele sabia que ia receber as bênçãos de Deus, que Deus era com ele, que ainda que passasse pela enfermidade ou que passasse pela fraqueza, mas que Deus o sustentava. E que nada lhe faltava de bênçãos para que ele pudesse prosseguir. E claro, nós sabemos que com as bênçãos, às vezes também vêm umas tribulações. Mas como Jesus falou, né? No mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse ensino que o Senhor Jesus nos deixou, ele também é aqui, digamos, bem referenciado neste verso. Ou seja, nós sabemos que temos um Deus que cuida de cada um de nós. O versículo 2 diz, deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, igual como quando este salmo, irmãos, ele tem sempre uma alegoria, uma comparação entre a experiência de pastor de ovelhas, que foi Davi, e o sumo pastor, que é Jesus, cuidando do seu rebanho, que somos nós. Então, sempre tem aqui essa comparação e essa profundidade neste texto, quando diz: deitar-me faz em verdes pastos. Então, o Deus eterno, ele nos faz descansar nas verduras, na abundância, na paz. Igual como Davi fazia pastar o seu povo, o seu rebanho, como Davi fazia pastar o seu rebanho, levando a pastos verdejantes. Também o nosso Deus, o Eterno, nos faz caminhar por pastos verdejantes de abundância, de paz e de tranquilidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós sabemos que Davi, ele tinha que levar o rebanho dele a beber água no ribeiro ou em um rio, né? Embora nós sabemos que em Israel tem muitos ribeiros, muitos rios, né? Alguns pequenos, mas sempre havia um lugar onde Davi levava as ovelhas para poderem beber água. Então, para poderem se refrescar, para poderem se restaurar do cansaço, da caminhada, igual Deus faz com cada um de nós e fez com Davi, nos conduzindo em águas tranquilas, aquelas águas que alimentam a nossa alma, alimentam o nosso coração, nos fazem andar mais uma milha, mais uns quilómetros. Amém? O verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Então o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. E Deus, ele nos guia pelos seus caminhos, pelos caminhos dele, que são os caminhos da justiça, os caminhos da verdade, os caminhos da retidão. Então, e nós caminhamos por esses caminhos de paz, retidão e verdade, porque nós sejamos bons, porque nós sejamos fortes. Não, porque é o amor do Senhor Deus para conosco, é a sua misericórdia. Por isso que diz aqui, por amor do seu nome, por amor dele mesmo. Ele concedeu a Davi e a cada um de nós podermos andar essa milha, podermos caminhar em frente e andarmos na segurança, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso baluarte, ele é o nosso tudo, porque é o nome de Deus, de Jesus, que está sobre todo nome. O verso seguinte diz 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Então, o rei Davi aqui, ele está fazendo uma confissão de fé. Ele está declarando que ainda que andasse por uma situação de temor, de medo, de sofrimento, de perseguição, como muitas vezes ele passou, Saul querendo tirar a vida dele sem motivo, mandando emboscadas contra Davi para poder matá-lo. Então ele passou pelo vale da sombra da morte em muitos momentos, mas ele sabe que Deus era com ele. Então ele diz, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Claro que ele sabia que ainda passando por toda essa perseguição e dificuldades, mas que Deus não o abandonava. Igualmente conosco, irmãos e irmãs. Deus não nos abandona,
Uma vez que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, Deus não nos abandona em momento algum, ainda que tenhamos dias difíceis. Mas igual como Deus guardou Davi, também Deus guarda cada um de nós, cada uma de vós. Tá, irmãos e irmãs? Deem o like, inscrevam-se aí, tá bom? Compartilhem com os vossos conhecidos, com os vossos amigos, com os vossos familiares, porque todos os nossos parentes, todos os nossos amigos precisam de ouvir esta mensagem. Esta mensagem de fé, de esperança, de renovo, de fortalecimento na fé em Cristo Jesus. E o verso 4 termina assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje de manhã eu meditava nesta parte final deste verso. Porque a vara e o cajado? Qual é a diferença entre a vara e o cajado? Irmãos, a vara, ela serve para nos corrigir. Ela serve para nos ensinar. Davi usava a vara para eventualmente as ovelhas que estavam saindo do caminho poderem, através da vara, levarem, digamos, uma correção e voltarem para o caminho que deviam andar. Igual Deus faz connosco. A vara, ela serve para isso, para nos corrigir. E nós sabemos que em Provérbios fala sobre isso, que o filho que não tem correção é vergonha para a sua mãe. A vara, sendo na medida certa, ela é uma bênção, não com exagero, mas na medida certa. E Deus, Ele nos conduz a nós com a vara dele. Ou seja, todos nós, em algum momento, já fomos corrigidos por Deus. Mas depois a outra parte diz: e o teu cajado me consola. O que é o cajado? Qual é a diferença da vara e do cajado? É que o cajado, ele tem uma meia-lua na ponta, numa das pontas. E essa meia-lua, ela serve para puxar os cordeiros, para puxar as ovelhas, para junto do rebanho, para não se afastarem, para ficarem juntas. Enquanto o cajado é correção, enquanto a vara é correção, o cajado, ele é ensino, ele é cuidado. Então, quando fala do cajado, o teu cajado me consolam, a tua vara e o teu cajado me consolam, Davi está dizendo que a correção pela vara e o cuidado de Deus pelo cajado para conosco, nos puxando para o seu aprisco, nos ensinando no caminho que devemos andar, nos consolam e nós não nos perdemos, mas permanecemos firmes naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? O versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Davi está falando, que Deus preparava o melhor para ele. Quando diz prepara uma mesa, ele está dizendo que o Senhor preparou o melhor para ele, para Davi. Igual como Deus prepara para todos nós. Amém? Nós sabemos que temos um Deus que cuida dos mínimos detalhes na nossa vida. Por isso que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, porque Deus é sempre fiel para conosco. Amém? Depois diz: unges a minha cabeça com óleo. Ungir aqui é a unção de Deus. Era muito usado naquela época, ungir com azeite, Ungir, eram ungidos os profetas, os reis, como um símbolo de poder e de unção. Também se ungia a ferida para cicatrizar. Então Deus, como Deus ungiu Davi, Deus continua também ungindo cada um de nós, nos capacitando para prosseguirmos em frente com o propósito que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vós. Amém?
E depois diz assim: o meu cálice transborda. Ou seja, é a presença de Deus na vida de cada um de nós. O cálice aqui é a nossa vida, é a nossa alma. Quando a nossa vida, a nossa alma transborda, transborda de quê? Da presença de Deus. É isso que se está referindo. Ao amor de Deus, à graça, à misericórdia. Como diz no Salmo 136, as misericórdias do Senhor duram para sempre. E em uma outra parte na Bíblia diz: a misericórdia do Senhor é a razão ou a causa, a razão de não sermos consumidos. Então nós andamos pela misericórdia do Senhor e graças a Deus por isso, né, igreja? Aí o versículo seguinte diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, como eu acabei de falar, né? Deus é conosco e nos guarda, nos livrando das astutas ciladas do maligno contra a nossa vida. Nós sabemos que o inimigo, ele usa a nossa própria carne para nos tentar, pelos desejos, por aquelas coisas que não agradam a Deus. O sistema do mundo também, cheio de atrativos, festas e muitas coisas que não agradam a Deus. Então, o mundo, o próprio diabo, o inimigo das nossas vidas, tentando nos armar ciladas. Então, o inimigo ele sempre está tentando tirar o servo de Deus, o cristão, a cristã, o crente, da presença do Senhor. O inimigo não desiste, mas nós temos que andar revestidos com as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus são a palavra de Deus, a palavra da verdade. Buscando ao Senhor com um coração sincero. E dessa forma nós estamos fortalecidos para resistirmos ao diabo no dia mau. Aí o verso continua assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Então Davi, ele sabia que ia estar com Deus, não somente no templo ou na tenda lá em Jerusalém, né? Porque era como que a casa de Deus, né? A tenda, porque o templo não era, né? O templo ainda não havia sido construído. O templo só foi construído, templo em pedra, só foi construído depois que Davi morreu. Foi seu filho Salomão que o construiu. Embora Deus tenha dado todo o plano do templo para Davi e capacitado Davi para reunir meios financeiros e técnicos que ele deixou preparados para o seu filho Salomão construir o templo. Mas Deus não lhe permitiu ele construir o templo. Foi Salomão que construiu. Então, quando diz aqui, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele não se estava referindo ao templo e não se estava referindo também à tenda, ao tabernáculo. Embora ele sabia que no tabernáculo, a Shekinah de Deus, a glória do Eterno, do Criador do céu e da terra, Jeová, Yahvé em hebraico, a glória de Deus se fazia presente na tenda de Deus. Mas ele aqui está falando de outra tenda. Ele aqui está falando de outro tabernáculo. Ele aqui está falando de outro lugar. Ele está falando da nova Jerusalém celestial. De habitar com o Senhor por longos dias, é por toda a eternidade. Porque igual como Davi tinha a certeza da salvação, porque ele era crente, temente a Deus, errou como nós erramos, falhou como nós falhamos, pecou como nós pecamos, mas ele se arrependia. Ele voltava para Deus com um coração contrito e chorava. E clamava a Deus e se arrependia. E Deus lhe perdoava. Por isso que a Bíblia diz que Davi, ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Ou seja, um coração contrito. Um coração
da verdade, buscando a verdade, andando na verdade. A palavra de Deus diz assim, né? Que a palavra do Senhor é a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Lá no livro de Coríntios diz algo extraordinário, lá no capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13 diz assim: nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Igreja, irmãos, cristãos, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, este estudo ou esta exposição, nós temos que andar na verdade. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então Davi, ele tinha a certeza da sua salvação, ele tinha a certeza que iria habitar com Deus, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó por toda a eternidade. Igual como nós, também queremos e sabemos que vamos estar com Jesus, com Deus, por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será confundido. E a Bíblia também diz que se nós crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo Pai, e crendo nisso, nós teremos a vida eterna, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, meus queridos, deixem aí o vosso like, se inscrevam, compartilhem com os vossos amigos e eu vou estar fazendo mais vídeos sobre os Salmos, fazendo estes estudos detalhados e em profundidade para que possamos compreender a mensagem que Deus quer falar com cada um de nós. A mensagem da verdade, sem acrescentar e sem retirar, mas recorrendo ao texto bíblico, como ele está escrito e como Deus revelou aos seus santos profetas e apóstolos. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz de Deus. Um abraço.